Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia, nesta sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, dia 16 de outubro. Hoje celebramos Santa Edviges, padroeira de uma das comunidades de nossa paróquia. Santa Edviges nasceu na atual Alemanha em 1174 e faleceu na Polônia em 1243. Foi uma mulher de muita fé, oração, caridade. Após a morte do marido e de 6 filhos, ingressou num mosteiro cisterciense, onde sua filha era abadesa. Rezemos por todos os endividados, dos quais esta santa é considerada protetora. A primeira leitura de hoje é retirada da Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de 11 a 14. Irmãos, em Cristo nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a ser, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, o que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Responderemos a este texto com o Salmo 32, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Na lira de 10 cordas celebrai-o, pois reta é a palavra do Senhor e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que ele escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. O nosso evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. A primeira leitura de hoje aparece uma palavra interessante do texto de Paulo aos Efésios, que é a palavra projeto. Segundo a sugestão da reflexão de Paulo, no capítulo 1, versículo 11 a 14 da carta aos Efésios, existe um projeto do próprio Senhor, que é fruto de decisão dele, naturalmente, né? E esse projeto tem a ver com sermos predestinados para louvar a Deus e colocar nossa esperança em Cristo. Existe aqui uma noção muito interessante no que diz respeito a
uma anterioridade de amor do nosso Deus até a nossa própria vontade e aos nossos planos e projetos e decisões pessoais. Não que isso seja com o sacrifício da nossa liberdade, mas este é um gesto de amor de quem apresenta um belo projeto, mas quem também é capaz de deixar livre para aquele que é inteligente abraçar e fazer outras escolhas. Quando o Evangelho, no finalzinho ou na segunda parte do texto, apresenta imagens bonitas da providência divina, dizendo que valemos mais do que pardais, e eles não caem do ninho um sequer, por mais triviais, comuns e numerosos que sejam na natureza, sem que haja permissão, assim como os fios da cabeça, que caem com bastante regularidade e em quantidade também bastante considerável, sem a permissão do Pai do céu, há uma bela imagem da providência divina, do cuidado permanente, da atenção constante, exatamente daquele vigiar do nosso Deus que está de sentinela a cuidar. Eu entendo que existe um link interessante entre o início, o meio e o fim da nossa vida, o início com este projeto maravilhoso, dessa predestinação ao louvor e a colocar a esperança em Jesus, ao mesmo tempo com a ideia da providência divina de não decepcionar a esperança de quem abraça esse projeto e levar isto até o termo, até o fim, com a imagem da providência divina. Jesus só pede no meio desse caminho que a gente tenha cuidado com quem pode matar a alma, ou seja, com aquilo que possa para nós representar uma tentação a não abraçar esse bonito projeto que está ali no início, sugerido pelo texto de Paulo, nessa predestinação do nosso Deus à santidade e colocarmos nele toda a nossa vida. De modo que a palavra de hoje atravessa a nossa história, o início, esse projeto maravilhoso de Deus, o desenrolar, tem uma trama interessante entre a nossa liberdade e essa vigilância permanente e a providência divina, e a conclusão, exatamente o termo, neste triunfo da providência divina sobre nossa vida, que significa salvação. Que este dia seja uma oportunidade de reflexão sobre este mistério sugerido pela palavra de hoje que atravessa toda a nossa história, e a gente se sinta também em profunda comunhão com o Senhor e sob os cuidados da providência divina. Um dia abençoado para todos.